Sá, eu preciso que você me conte como que você conseguiu prosperar com a agência, porque foi uma coisa que eu não tive capacidade de fazer. É uma ótima pergunta, eu não sei se eu sei responder ela de forma muito precisa, assim, eu também tô buscando essa resposta. Eu acho que com estômago de aço, talvez. A Lê fala muito isso, né? A Lê que é minha sócia, e a gente sabe que é muito desafiador você construir uma empresa de serviços. Eu sempre repito, o serviço é feito por pessoas. Você, quando começa a crescer, você tem que escalar time, não tem nenhuma outra possibilidade. E eu acho que de 10 a cada 10 empreendedores que sentarem aqui nessa cadeira vão falar que fazer gestão de pessoas talvez tenha sido parte de um down, de um grande desafio, de um grande aprendizado, porque isso envolve inteligência emocional, como você lida com o problema, com a adversidade, com o outro. Eu acho que tem a ver com uma característica também de você ter mais repertório e experiência, porque, né, a inteligência emocional não vem sem maturidade. Uhum. Então, muitas vezes você vai quebrar a cara com o tempo. E prosperar com agência é algo que requer essa paciência, Uhum. requer esse tempo, aprender a lidar com cliente diretamente, aprender a lidar com time diretamente, e a construir um negócio que gere valor na cadeia como um todo, e não Sim. só para você, empresária, né? Uhum. Então, eu acho que para fazer isso, você precisa de muita resiliência. Só que acho que até mais resiliência, porque a porrada é forte. Então, é um estômago de aço, assim. Você tem que Sim. Te ter. ajudou, Samira, ter sentado do lado do cliente? Porque você teve uma experiência na carreira de né, ter sido, né, gestora dessa área, né? Contrata hoje os serviços da Total. Layer, né? Te ajudou muito ter essa visão maior do cliente? Com certeza. Eu acho que você conseguir entender o que o outro espera e como ele está sendo cobrado, porque o cliente também, às vezes ele pode ser o dono do negócio, mas em muitos momentos ele é o gerente de marketing, o diretor de marketing dentro de uma operação que também está sendo cobrado, que também tem seus desafios, e você conseguir entender, tá, peraí, o que essa empresa precisa e o que essa pessoa que está aqui sentada na mesa comigo precisa. Como que eu ajudo ambos? Uhum. Uhum. E conseguir Ela também está construir. buscando o crescimento dela, né? Ela também está buscando o crescimento dela, ela também precisa de apoio muitas vezes. Um gerente de marketing, ele é um cara, eu gosto muito daquela coisa da carreira em T, sabe? Uhum. Que Uhum. você tem amplitude e profundidade. Ele é um cara muito mais de amplitude, então ele consegue falar de mídia, de criação, de branding, de SEO, mas tudo, né, Como um generalista, não necessariamente como especialista em um desses temas. Uhum. exatamente. E o que ele não tem no time dele? Um especialista, um baita Uhum. especialista em mídia, um gerente de mídia mesmo, que sabe fazer o plano de mídia, analisar todas as pontas, operacionalizar dentro de uma ferramenta. Ele não tem. Ele não tem profundidade, ou ele tem uma especialidade, mas dificilmente ele vai ter profundidade em todas as áreas. E são Uhum. muitas áreas. O marketing, ele é muito abrangente. E aí, quando você entende isso, te consegue conectar, que você fala, meu, eu sei o que esse cara precisa. Ele tem um desafio e, além disso, é importante para ele ter um aprendizado nesse processo com a gente. Então, muitas vezes o cliente, ele quer, quando ele vai para um relatório, por exemplo, ele não quer só ouvir aquele relatório, ele quer entender aquele relatório, ele quer saber como a gente chegou naquilo. Tem cliente que não, que é mais prático. Pô, me diz aí, tá bom, não tá? Mudamos, não mudamos? Toca o barco. Mas tem muitos que querem ter profundidade. Então, você conseguir entender, reconhecer esses perfis e entregar para cada profissional, além de empresas, aquilo que ele precisa, você tem razão. Acho que ter sentado na outra cadeira traz um pouco dessa empatia, talvez, né? Legal. Essa pergunta um pouco em tom de surpresa, assim, né? Como prosperar nesse meio? Porque eu acredito que tem todos os desafios inerentes de uma empresa de serviço, e a gente vai poder explorar isso ao longo da sua jornada, Uhum. que são coisas que, putz, já, né, são coisas dadas. Tipo, pô, empresa de serviço não escala, é muito dependente dos donos, tem um tempo de maturação até você formar bons talentos dentro de casa. Mas o mercado de agências em si, ele é um mercado difícil. Isso é um mercado que eu conheço porque eu empreendi dentro dele. A Hamper tem um braço de parcerias onde a gente se relaciona com muitas agências, e até como entusiasta sempre foi um mercado que eu procuro estar próximo.
E eu vejo que, e sem desmerecer a categoria, mas 90% das agências ficam nanicas ali, não passam da faixa de ter ali seus 5, 10 colaboradores, limitados a um teto de faturamento. São poucas as agências que realmente encontram um caminho de prosperar, de encontrar os bons clientes, de conseguir cobrar bem. E existe um certo ciclo vicioso dentro do próprio mercado, onde as agências incentivam isso, tentando produtizar o que não é produtizável para praticar um ticket baixo, e o cliente também ele é um pouco mal educado, não no pejorativo, mas mal educado para consumir o tipo de serviço. Então, às vezes, é aquela empresa que ela está estagnada há anos, e aí ela escuta dizer que se ela investisse em marketing, ela cresceria, e ela destina um pequeno orçamentinho ali, que é o que ela tem, coloca com muito receio na mão de uma agência, e no segundo mês já está na jugular da... Então isso acaba nutrindo esse ecossistema da agência que está cobrando pouco, ela já sabe que a rotatividade de cliente é alta, ela já projeta o negócio para ser feito dessa forma, e o cliente ele fica com aquele sentimento de ser enganado, o que acaba até deteriorando um pouco da imagem. Eu lembro que quando eu era agência, eu ia visitar cliente, eu evitava falar que eu era uma agência. Eu falava que eu era uma consultoria de marketing, porque o padrão era assim, você já é a terceira agência que vem me visitar aqui e nenhuma resolveu o meu negócio. Então, enfim, a minha curiosidade era muito isso, né? São várias questões, não só das variáveis que você controla, mas da percepção que existe do mercado com a categoria, a educação do cliente. Mas entre nós, né? Isso aqui vai ser uma terapia para ele, né? Pra ele curar também, as feridas do passado, né? Porque que ele não conseguiu fazer. Como é que poderia ter sido? Então vai ser só espero que no final você não queira abandonar a Hamper. Porque eu sou investidor lá, então já viu. Não, o mercado ganhou demais com a Hamper, por Beleza. Boa. Eu concordo, assim, né? Eu falei um pouco dessa questão mais da resiliência, porque eu acho que essa é uma característica, realmente, falando do negócio que a gente opera, que ela é difícil, você não tem um software e você está vendendo aquele produto, e aquele produto, sei lá, não deu certo, chama o dev, ajusta, faz alguma coisa. Não. É ali o dia a dia é você olho no olho com o seu cliente. No meu caso, da Letícia, que somos as fundadoras, né? A gente vendendo, a gente entregando, a gente dando a cara a tapa de fato no negócio. Eu não tô numa gestão executiva distante, fazendo networking, eu tô ali na operação mesmo da Layer, e gosto de estar também, sinto prazer nisso, por mais doido que seja, então talvez tenha uma pitada de masoquismo aqui, não sei, porque tem que ter, né, você tem que se divertir na jornada, mesmo ela sendo dura, né? Sim. Mas você tem razão, também tem uma questão de escolha de modelo, né? Porque quando você decide operar na mecânica que o mercado está operando, você sabe que tem um potencial de escala e de ganhar dinheiro, etc e tal, mas tem muita gente jogando esse jogo. Não era um jogo que a gente estava a fim de jogar. Esse da escala do volume, do empacotamento de serviço, de uma entrega que não necessariamente tem alta qualidade, mas tem aquilo... Eu estou entregando quase que um produto, né? 2 disso, 3 daquilo outro e 4 daquele outro. É isso que eu te entrego. Gostou, gostou? Deu resultado ótimo, gerou lead muito bem? Não, paciência. Faz outro. Faz outro, E aí, isso pra gente incomodava demais. Essa era uma operação que não nos deixava satisfeitos. Porque pensa que a minha trajetória é mais técnica. Aí você começa a empreender com um sonho, né? Um horizonte assim, é bonito, tem um arco-íris, você vai ficar rico em algum momento rápido, né? E aí você fala, pô, não é bem assim, eu tenho que pensar no modelo de negócio, eu tenho que estudar temas que eu nunca vi na minha vida, jurídico, tributário, fiscal, contábil, e lidar com um monte de outras coisas que você vai aprendendo no caminho, e ainda por cima, você tem que escolher um modelo e apostar nele. E aí, muitas vezes, esse modelo não é um modelo que bota o dinheiro no seu bolso naquele momento, mas você não sabe fazer outra coisa diferente daquilo, que é o nosso caso, né? A gente falou, cara, a gente quer qualidade, quer criar cases, então a gente tinha isso, assim, ó, qual que é o nosso objetivo? Primeira coisa que a gente falava era gerar resultado para os nossos clientes. É isso que a gente faz aqui. Hoje a gente fala outra coisa. Hoje a gente fala,
desenvolver times para gerar resultados para os nossos clientes. Então, a gente aprendeu que o nosso trabalho no dia a dia da Layer é criar times fortes. É um dream team, como a gente gosta de falar lá, né? E a partir disso, eu sei que o mercado vai me olhar com outros olhos. Eu sei que eu tenho potencial de atrair empresas interessantes. Eu sei que eu consigo melhorar o meu ticket. E isso vai ser um processo. Vai ter um tempo. Então, acho que tem uma questão de escolha de modelo, mas tem também uma coisa de paciência mesmo. Sim. De confiar um pouco na sua intuição, porque no momento em que a gente decidiu isso, era intuição. Não posso dizer que eu tinha um grande estudo de mercado, que eu conseguia aferir categoricamente de que aquele era o caminho ideal, mas hoje, olhando para trás, eu falo, pô, que bom que a gente escolheu esse caminho, sabe? Perfeito. E que também acho que não são escolhas de certo ou errado, e sim de encontrar o que é o seu caminho, né? Eu falei um pouco também do círculo vicioso que existe nesse mercado, mas aparentemente vocês encontraram o círculo virtuoso de vocês, de investir no time, garantir qualidade, e aí o cliente feliz retroalimenta esse processo, e com isso vocês vão crescendo, mas é um ciclo muito mais paciente do que o ciclo só de injeta grana, vamos vender e vamos ver no que dá. Espero que a gente consiga explorar toda esses aprendizados dessa jornada. Só antes, fazendo a abertura do programa, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, saiba que a gente é um podcast que tem ambição, ser o programa de cabeceira para quem empreende. A gente recentemente começou a trazer convidados aqui para somar conhecimento com o nosso conteúdo. Então, a gente tem mais de 100 episódios gravados, só o César e eu, mas devemos ter uns 10, 20 episódios já com convidados. Hoje, no episódio 150, a gente queria que fosse algo especial, então a gente convidou aí a Samira para estar com a gente, a primeira mulher no programa. Tem uma história muito legal aí, como a gente já explorou um pouco na abertura, de estar prosperando, de encontrando caminhos dentro de um mercado difícil, que é o mercado de agências. E antes de cair para dentro aí do papo com a Sá, queria te convidar a curtir o programa. Se você está ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. Se você está no Spotify ou no YouTube, já segue o programa. A gente entrega um conteúdo semanal, seja explorando os conhecimentos de um convidado, seja explorando os conhecimentos meu e do César, sempre abordando temas mais sensíveis da jornada empreendedora, dando um pouco menos de luz para os assuntos que já são muito, muito cobertos nas histórias públicas, mas tentando extrair os principais downs, não com a perspectiva de querer enfatizar a tragédia em si, mas para que a gente consiga trazer os principais aprendizados que os empreendedores tiveram a partir desses downs. Hoje a gente está aqui com a Samira, que é CEO da Layer Up, é uma amiga empreendedora que eu já acompanho há bastante tempo, né? A gente tem uma participação aí na jornada uns dos outros, seja como parceiros de negócio, mas também acompanhando como empreendedores. Já temos alguns conteúdos juntos, gravados, né? Quem fuçar aí nos YouTubes da vida vai encontrar outros programas que eventualmente a gente já teve oportunidade, mas hoje a gente vai colocar a história da Sá e da Layer em perspectiva. Então, Sá, super obrigado aí por topar estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Já acompanhava o programa, então fiquei muito feliz, não conhecia o César. E legal. Cheguei emocionada aqui, César, finalmente, pessoalmente, já te ouvi tanto. Legal. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa, vamos começar assim, com quem é a Sai, mais ou menos como que começa a sua história profissional ou a história da Layer, onde você preferia aterrissar. Eu gosto de falar um pouquinho antes, porque traz um contexto interessante, assim. Eu comecei a trabalhar em 2000, há 25 anos atrás. Eu tinha 18 anos, façam as contas, entenderão. E eu comecei como designer na Editora Abril. E foi assim, foi um sufoco que um diretor de arte estava passando, um conhecido, e falou, cara, você não sabe mexer nesses programas aqui? Meu irmão já era designer, já fazia alguns trabalhos, eu brincava ali também com algumas coisinhas. E aí eu falei, eu posso ajudar, né? De maneira simples eu consigo ajudar. E aí eu fui para uma redação na Editora Abril, na época na Você S.A. E aí esse profissional ficou mais 15 dias e saiu para uma outra oportunidade que ele teve. Quando ele saiu, o pessoal da redação falou, não, fica aí, porque
a gente tá desfalcado, e eu fiquei 1 ano e meio. O que era pra ser um bico virou... Que era pra ser um bico virou 1 ano e meio de frila. E eu precisava, de fato, trabalhar. Assim, foi uma oportunidade muito importante que eu agarrei com unhas e dentes e me dediquei muito, mesmo muito jovem, né, adolescente ainda, porque de fato, assim, pessoalmente, meus pais estavam se separando, a grana estava realmente curta, então eu precisava trabalhar para ajudar mesmo no dia a dia, em casa e tal, então acho que isso também já muito cedo me trouxe um nível de responsabilidade que nem todo jovem, adolescente ou mesmo um profissional assim recém-formado tem naturalmente, né? Eu tinha porque também tinha essa condição especial assim, né, da vida, falando, se dedica aí que você precisa manter esse negócio. E já nesse momento eu tinha muito desejo de empreender, então era uma doideira assim, porque não tinha como empreender, não tinha recurso nenhum, era muito nova, não tinha nenhuma base de relacionamento, de contato, mas eu falava, pô, o que eu faço aqui? Eu podia fazer para outras pessoas, eu podia ter um pequeno escritório na minha casa mesmo. Então, assim, era um sonho, um desejo. E aí eu brincava, eu tinha uma tia que tinha um pouquinho mais de dinheiro, assim, falava, pô, tia, me ajuda, tá? Ela falava, que isso, menina, vai trabalhar, vai ganhar experiência. Então, eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo, assim, era um sonho mesmo, sabe? Mas, pô, tinha que trabalhar, trabalhei e tal. Então, eu fiquei 3 anos, 1 ano e meio na Você S.A., depois mais 1 ano e meio rodando outras redações dentro da Abril. E aí, passei por muitas delas, Boa Forma, enfim, Exame, Info, eram muitas editorias lá dentro. E aí eu fui contratada, e aí fiquei mais 7 anos como contratada. Então, no total, 10 anos dentro da Editora Abril. E aí eu aprendi muita coisa. Me formei nesse processo, né? Então, eu trabalhava como designer, mas eu me formei em produção editorial, porque eu tinha também... Sempre gostei... Eu sempre tive dificuldade em ler. Eu sou um pouco disléxica. E aí, eu gosto de coisa difícil. Olha lá. Porque é agência, né? Eu gosto de negocinho difícil. Eu falei, cara, por que eu vou fazer aquilo que tá confortável, né? Que é a criação, a arte, se eu posso me desafiar também? Então, eu escolhi uma carreira que tinha tudo a ver com literatura, né? A produção editorial é desenvolver livros, principalmente. Então, eu escolhi um caminho relativamente difícil para mim, assim. Eu tinha muita facilidade, por exemplo, com exatas. Eu poderia ter escolhido outros caminhos, mas eu escolhi o difícil. E aí, eu sempre tentei empreender. Então, eu fiz ali uma marca que chamava Manotoy, que eram bonecos feitos à mão. Eu ia para as feirinhas, ali na Oscar Freire, tinham algumas. Eu procurei os contatos, vendia. Foi até um projeto legal, assim, teve um sucesso relativo, vendia bem os bonequinhos, mas dava muito trabalho. Eu tinha que... eu fazia faculdade, eu trabalhava, era uma faculdade para mim desafiadora, eu trabalhava, final de semana eu também queria me divertir com os amigos, e ao mesmo tempo tinha que costurar bonequinho, ir pra feira e tal. Então chegou uma hora que não consegui dar conta, e depois eu saí da Abril num processo em que eu fui trabalhar primeiro numa outra editora, e logo na sequência eu fui trabalhar numa empresa de educação e tecnologia, né? Uma empresa que vende cursos online, mas que tinha uma plataforma para o seu momento ali, 2011, 2012, muito bem estruturada. E, enfim, acompanhei, inclusive, a entrada dessa empresa na Endeavor, aprendi muita coisa junto com eles. Era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar. A matriz dessa empresa em Recife, gostava muito de todo mundo, estava prosperando ali. Nesse momento, fui fazer um MBA também, fiz um MBA em Marketing na SPM. Talvez eu me arrependa um pouco. Que a formação nunca entrega exatamente tudo que você precisa, mas tá bom, é legal. São coisas que o empreendedor aprende no caminho, que as ferramentas que a gente precisa, a gente encontra na jornada mesmo. É muito difícil de adquirir de fora. Não incentivando que as pessoas não estudem,
mas o grosso do que a gente aprende, infelizmente, é errando e aprendendo, né? Você fala um investimento tão grande, poderia ter viajado, feito outras coisas, Sim. né? Mas, enfim, são escolhas ali do momento. E aí, num determinado momento, eu recebi uma proposta para assumir a cadeira de direção de marketing da empresa, mas eu teria que me mudar para Recife. E aí era inviável ir para Recife por uma questão muito pessoal, assim. Eu tinha perdido meu irmão há pouquíssimo tempo, os meus pais estavam realmente muito abalados e não era viável. Não tinha como eu sair de São Paulo e morar em Recife. E eu acho que a vida coloca a gente em umas situações assim. Eu sempre quis empreender, né? Eu já tinha, aliás, antes disso, eu até tive uma outra empresa de edição de livros digitais, em que eu também estava empregada, e aí eu tinha outras 2 sócias. E a coisa também não andou, porque a gente ficava ali dividindo o nosso tempo com as nossas funções no trabalho, e realmente não funciona. E aí eu falei, bom, eu vou ter que recusar ali no auge da minha carreira, com 30 anos, eu vou recusar uma oferta muito importante de uma empresa em franco crescimento. A empresa tinha recebido, por exemplo, oferta da Croton, a gente estava indo muito bem, e eu vou pedir demissão, porque o que eu fico fazendo aqui se eu não vou escalar, né? Eu vou ficar parada? Eu preciso de um outro desafio, então, já que não dá para ser esse. E aí foi essa conversa que eu tive com o meu gestor na época. Eu falei, olha, eu estou muito feliz, muito honrada, mas eu não posso, expliquei os motivos e deixo o meu cargo aqui à disposição, porque eu sei que não está dentro da expectativa de vocês, também não está na minha, mas é o que temos. Aí, na conversa, não, peraí, espera 6 meses, ajuda a gente encontra um caminho conjunto. Foram super generosos, eu tive uma oferta de bônus, inclusive, para esse processo e tal. Eles cumpriram toda a parte deles, eu cumpri toda a minha etapa. Fiquei 1 mês e pouco lá em Recife, por sinal, um lugar delicioso. Adoraria ter morado lá em algum momento, mas não aconteceu. E aí, peguei o meu fundo de garantia, botei num porquinho, falei, bom, com essa grana aqui, eu duro... Dá para se arriscar. Dura um tempinho. Não é muito tempo, mas dá para tentar agora empreender de verdade, né? Pular na piscina de cabeça e tudo. E eu já conhecia a Letícia, ela também tinha uma experiência com marketing, muito mais de operação mesmo, né? E eventos e tudo mais. Ela também tirou o fio da tomada de tudo que ela estava fazendo, de todos os jobs que ela estava fazendo, e falou, vamos fazer isso junto, e assim começa a lei. Legal. Eu queria só enfatizar esse ponto, né? É muito interessante que na história romantizada de quem empreende, parece que é sempre uma questão mais oportunística, né? Do tipo assim, o empreendedor, ele olhou e falou assim, eu vi que tem um mercado de bilhões e vi que se eu conseguisse capturar ali 1% daquilo, eu já teria... Quando, na verdade, é uma série de astros na nossa vida que se alinham, né? Você teve um evento familiar que conciliou com um evento de carreira, com uma vontade já de empreender, e aí você começou a partir daí. Eu me lembro quando eu decidi empreender, eu tinha essa vontade, esse bichinho dentro de mim também. Eu tinha uma necessidade, que eu fui pai aos 20, e toda vez que eu fazia a conta, quando eu fui pai, eu e a minha esposa, a gente não tinha condições de casar, porque a gente juntasse o salário dos dois, a gente malemar pagava o apartamento que a gente ia morar, quiçá com filho e tudo. Então, a gente teve que ter uma paciência para conseguir casar. E toda conta que eu fazia, mesmo que eu tivesse muito sucesso na CLT, eu ia levar muito tempo para conseguir casar. Então eu precisava achar algum fast track. Eu falei, eu preciso de algum ledo engano, porque empreendendo a gente leva mais tempo para ganhar dinheiro de verdade, mas vem menos ao caso aqui. Mas na minha inocência naquele momento, eu falei, se eu empreender, eu aumento as minhas chances aqui de ganhar dinheiro. E eu tava vivendo um momento, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, mas a Auron, que era a empresa que eu tava trabalhando na época, os fundadores tinham se mudado para Floripa, e a sede da Auron estava meio velado na época, mas estava... Tanto que veio a se tornar fato. A sede se tornou Florianópolis. E na época eu estava em São Paulo, estava com o filho pequeno, não cogitava ir para Floripa, mas para mim ficou muito claro que os fundadores indo para lá,
a oportunidade ia estar lá. E eles me convidaram para ir para Floripa, mas na época também a minha vida não me possibilitava. E ali foi um ponto de inflexão de eu refletir e falar, acho que aqui é o ponto para eu descer. Porque era uma escolha de vida. Ou eu vou para Floripa e realmente faço a minha carreira na Auron e vou lutar para ser sócio desse negócio, para me tornar, ou eu escolho ficar aqui. Mas também se for para sair da Auron para ir para uma outra Auron-like, não é muito o movimento que me apetece agora. Eu acabei indo empreender. Tô curioso eu te ouvir, que me veio umas lembranças de coisas parecidas aí. Mas me leva a crer muitas vezes que a nossa história empreendedora tem muito de... você falou, um pouco dos astros, as coisas vão acontecendo para nos levar a uma situação que nos leva... Não que aquilo gerou o sucesso ou o insucesso, mas se a gente tem a gana empreendedora, você vai de alguma forma fazer dar certo. Tem que correr atrás para fazer dar certo, né? Então, acho que tem muito disso, né? Se você teve essa experiência de algo aconteceu, foi para Florianópolis, poxa, preciso tomar decisão. Samira está falando também das questões pessoais, tal, e isso foi talvez o empurrão, mas não é que isso levou você para essa direção, mas o ter dado certo está muito mais na questão de ter que fazer dar certo. Sim, vou chamou para si a responsabilidade. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo. Não tem outra alternativa. A ponte queimou, né? Exatamente. Não tem ponte de volta, né? Eu atravessei a ponte, ela queimou e agora esquece. Eu não tenho que voltar, eu tenho que continuar olhando para frente e agora eu tenho que fazer isso dar certo, né? E isso eu acho que tem até a ver com decisões que você comentou, que você tentou empreender ainda em momentos que você ainda era CLT, mas quando a gente quer se jogar de fato, é uma decisão um pouco em cima do que o César falou. Para a empresa dar certo, a gente tem que queimar pontes, né? E falar, realmente, eu vou persistir por alguns anos nisso daqui para descobrir se eu sou empreendedor ou não. Talvez daqui uns anos eu descubra que eu não era e tudo bem, aí eu volto para o mercado, mas se eu quiser me dar a chance de dar certo nisso, eu vou ter que focar durante uns bons anos e só fazer isso da minha vida e chamar a responsabilidade para mim, né? Exatamente. E é isso, é não ter plano B mesmo, né? Então, era um recurso limitado, ainda tinha um recurso, que coisa maravilhosa, né? Dava pra gente garantir ali um tempo de sobrevivência, mas um recurso limitado. Não dava para contar com mais ninguém, não ia ter a conta do pai, da mãe disponível, porque não tinha. E tinha que dar certo. É isso, tô aqui de cabeça, entregue 100% nesse negócio e vou fazer o que tiver que fazer aqui. Gerir a escassez. Gerir a escassez. Então, tem que vender, tem que entregar. Eu lembro que no início, assim, a gente tinha, como que, beleza, uma outra pessoa, ao longo dos 12 anos de carreira que eu já tinha construído até ali, né, foi 2014, então 14 anos de carreira que eu já tinha construído até ali, eu tinha alguns contatos profissionais, pessoas que um indica o outro e coisa e tal, mas isso tem uma limitação. E aí também não tem muito recurso para dinheiro em marketing, etc. E por mais que a gente, né, somos uma agência, mas assim, a gente fez o nosso site, a gente fazia a gestão da nossa rede social, mas não tinha um caminhãozinho de dinheiro para colocar no Google. Então, eu comecei a estudar muito também, então fui fazer alguns cursos e tal, e numa dessas eu fiz uma série de cursos na São Paulo Digital School. E aí um dia, lá na São Paulo Digital School, o Carlos Medina, que é um dos donos lá, falou, você não quer vir dar aula? Você já fez tanto curso, vem dar aula. E eu tava estudando muito inbound marketing, primeiro na base ali da HubSpot, depois nesse material começou a aparecer em português. Nessa época eu tava na mesma jornada também, se você já contando 2013, 2014 que você falou, não? Eu tava vivendo a mesma jornada. E aí ele falou, a gente não tem ninguém que fale de inbound aqui, vem dar aula. E aí eu fui muito tímida. Cara, eu era muito tímida, hoje eu até consegui já me libertar. Eu engano, mas muito tímida e fui dar aula, assim, eu lembro das primeiras aulas eu tremia muito, de nervoso, assim, sabe, de falar com um público grande e tal, e público grande, sei lá, 50 pessoas, 40 pessoas, e aí eu comecei a ter muito pedido de orçamento dessas turmas, então você vai lá, ensina tudo que você sabe sobre inbound marketing, o cara anota e fala, um negócio complexo, você faz. Alguém que execute. Você tem alguém que fala, eu tenho uma agência e faço. E aí isso virou o nosso canal de vendas. Então, isso é muito interessante também, porque eu não sabia vender, né? Por mais que eu
tivesse tido algumas experiências com os toys, feirinha e tal, já quebrei um pouco a vergonha ali naquele processo, mas assim, eu não tinha uma skill de vendas, eu era uma profissional técnica, né? São muitas habilidades que você precisa desenvolver. E aí eu aprendi a vender ensinando. E esse é o jeito que eu vendo E é uma até ótima hoje. forma. Então eu não vendo vendendo. Ah, que coisa maravilhosa. Sim. Gatilhos de persuasão. Às vezes eu vejo uma galera no TikTok hoje em dia, né? Tipo, ensinando o processo de venda. Eu falo, pô, que bacana. Eu nunca vendi assim. Sim. Então eu lembro de uma vez, eu nunca vou esquecer um episódio, que a gente estava lá na agência e um prospect chegou e ele queria uma proposta de SEO. Só que ele foi um pouco esperto, assim, um pouco malandro. Ele, me fala o que vocês fazem, como vocês fazem. E eu fiquei 4 horas explicando para ele, tintim por tintim. Passei tudo, tintim por tintim do processo. Eu lembro que quando a reunião acabou, a Letícia me deu uma bronca. Ela falou, pô, Samira, você ensinou tudo pro cara. Claro que ele não vai comprar, ele tá aprendendo para fazer lá dentro. Passou um dia, ele ligou e falou assim, você me manda a proposta? E eu falei, Lê, eu acho que eu encontrei um caminho importante de venda. Porque assim, às vezes você mostrar para tudo parece muito simples. Fazer gestão de rede social eu mesmo faço. Fazer SEO eu mesmo faço. Tal coisa eu mesmo faço. A galera subestima muito, né? As coisas de marketing digital. Demais, porque você mexe no Instagram. Então você acha que é simples como postar uma foto. Sim. Então, quando eu entendi isso virou o meu jeito de vender. Então, até hoje eu vendo ensinando. Eu falo, cara, eu monto uma apresentação para ensinar o cara como é que faz aquilo. E aí... Venda consultiva é isso, né? Eu vejo bastante gente que tem esse receio de falar, será que se eu educar demais, se eu ensinar demais, o cliente não vai querer fazer sozinho? Na verdade, basta a gente se colocar no sapato do cliente. Tudo que a gente quer é encontrar alguém que saiba fazer aquilo pra gente confiar na mão de um especialista pra fazer, né? É isso, você consegue transmitir autoridade. É a jornada da autoridade. Né? Ao mesmo tempo, você tem um nível de transparência e aí a pessoa consegue confiar em você, porque tá ali olho no olho, entendendo o seu processo, falando, pô, faz assim, assim, assado, é dessa maneira que eu... Então tem um nível de transparência que não fica... Às vezes eu vejo, a gente faz cliente oculto, claro, né? Às vezes eu vejo propostas de alguns players que fica subentendido, assim, eu não sei nem exatamente quanto que eu vou receber de cada tipo de entrega. Então, eu acho que a gente faz de um jeito que tem um nível de transparência muito grande e, ao mesmo tempo, muitas vezes a pessoa consegue entender a complexidade. Sim. E ela fala, pô, se eu tava pensando em internalizar ou escolher uma agência, sei lá, que não tem um nível de senioridade que essa daqui tem, acho que eu tô um pouco equivocada, sabe? Então começa a gerar mais valor também. Boa. E lá no começo vocês tinham então mais essa questão de faz tudo, né? Entrega, como é que foi essa primeira, quando começou a ter mais clientes e esse primeiro problema, que foi a estratégia que vocês fizeram para poder começar a se especializar em alguma das coisas? Eu vou vender ou eu vou entregar? Faço os dois juntos? O que vocês fizeram primeiro aí? Eu brincava com a imagem do malabarista de vários pratinhos, sabe? E a gente ficava ali balançando cada um deles. Mandava boleto, contratava tudo. Tudo. Boleto, entregar, vender, limpeza do escritório, absolutamente tudo. E acho que o primeiro desafio é de fato você delegar. E assim, por mais que eu tivesse 14 anos de experiência profissional, 15 já ali, sei lá, 16, quando a gente começa a ter mais time e pensar mesmo em delegar, né, operações, e não só um assistente que te ajuda com alguma coisa aqui, a gente não tem, talvez, tantos bons exemplos de gestão. Acho que a gente está aprendendo. Acho que o mercado agora está mais maduro, para ser honesta. Assim. Em 2000, quando eu comecei a trabalhar, e numa empresa muito tradicional e muito antiga, as premissas, a cultura é muito diferente. Sou muito grata a Abril, assim. Eu tenho um nível de gratidão realmente muito grande, porque eu era uma menina e fui aceita ali e aprendi muito do que eu fiz durante os 10 anos, 100% dentro daquela empresa. Então, tenho um nível de gratidão muito grande. Mas, de fato, não dá para falar que gestão... era o forte deles, assim, a galera gritava no meio da redação alguma coisa, sabe? Então é muito diferente, inclusive a gente vê hoje
Às vezes eu acompanho algumas questões ali que eu falo, cara, eu vivi uma situação assim e eu nem achava que aquilo era errado. Mas é que naquela época realmente não era, né? Às vezes eu brinco, talvez a gente, sabe, foi uma das últimas gerações que teve chefe de fato, né? A galera hoje às vezes reclama, a galera que tá entrando no mercado de trabalho agora reclama de certas coisas que falam, poxa, na minha época eu experimentava eu chegar 5 minutos atrasado que me estragava a semana inteira já com o meu chefe, né? Total. Eu lembro uma vez uma chefe que falou pra uma colega, não foi pra mim esse episódio, mas ela falou, a gente tava numa discussão, a menina discordou e ela falou, se você não tá feliz, pega sua bolsinha e vai embora. Eu falei, ela levantou, pegou a bolsa e foi embora mesmo, de fato, assim. Uma situação dessa eu acho que a gente não veria hoje, sim. Entendeu? Tipo, um líder falando, pega sua bolsa e vai embora porque você discordou de mim, sabe? Sim. Mas é uma grande doideira. Lá no começo, você foi mais para olhar já a questão de trazer pessoas mais júniores para resolver, ou você foi já para sênior, já falando, pô, eu preciso trazer gente para resolver o meu problema, para crescer? O que foi ali a primeira experiência para tentar escalar um pouquinho, resolver o problema ali das primeiras entregas? No começo não tinha nem muita alternativa, César. Eu tinha que trazer um profissional mais júnior, porque era a grana que tinha. Não dava para pagar um salário, sei lá, de 3, 4, 5 mil. Era o mínimo ali, né? Sei lá, 2 paus. Era o que dava para fazer com as contas que a gente atendia, que também eram contas muito pequenas, de tickets muito pequenos. Então, nem era uma grande opção ainda nesse início trazer profissionais. Então, era de fato, a dificuldade era, como que eu vou criar um processo aqui, como que essa pessoa faz o que eu faço, já que eu estou vendendo e tenho que entregar e tem essa qualidade. Sim. Tem essa coisa, né, de o sênior vende, mas é o júnior que entrega, então como que essa ponte não fica ruim e o cliente não tem essa percepção, e no início é muito difícil, porque, de fato, você não tem uma grande maturidade de fazer tudo isso. Então, eu acho que fazer essa contratação, treinar, criar processos, os primeiros processos da agência é um grande desafio, é um grande dilema, e entender o que você abre mão. Sim. Então, de tudo que a gente está fazendo aqui, eu sou mais importante nessas funções, isso daqui eu consigo delegar melhor. Aqui eu consigo ter um processo que funciona mais, alguém júnior operando. Então, você tem que começar a pensar e montar esse quebra-cabeça dentro da sua operação. Quando você cresce um pouquinho mais, e aí já tem umas contas intermediárias ali, já o ticket começa a melhorar um pouco, eu acho que vem esse desejo, vem essa tentação. Às vezes você quer compensar, talvez depois de um período rodando com um time júnior e sofrendo as consequências disso, a nossa ingenuidade de founder nos leva a crer que, assim, nossa, o dia que eu seniorizar isso daqui, eu não vou viver mais. A gente não sabe que do outro lado tem outros problemas nos esperando. Mas a gente só sabe que problema que a gente já tem, que a gente quer resolver, a gente tende aí de um extremo ao outro, A gente não né? aprende com a nossa própria história, né? Porque quando você entrou na Abril com 18 anos, você não tinha vícios. Não tinha vieses, né? E, lógico, quando a gente vai criando mais maturidade e tudo mais, a gente tem um pouco da cultura que a gente acredita, tudo. A gente traz uma pessoa mais experiente e a gente, muitas vezes, não olha esse aspecto do fit cultural, né? A gente olha do ponto de vista das habilidades técnicas. Exatamente. E aí você traz a pessoa com a crença que vai resolver o problema e aí você começa a ter outros problemas que nunca teve, né? E sabe o que leva a isso também? E aí a gente chega no problema de contratar alguém seniorizado, mas o que leva a isso também é que você treina esses profissionais que chegaram primeiro emprego muitas vezes, né, ainda na faculdade ou recém-formado, e começa a treinar. Essas pessoas vão ganhando experiência, vão criando um portfólio, vão ficando melhores naquela operação, e aí elas percebem que tem um mercado de empresas maiores que pagam um pouco melhor, obviamente, né, que conseguem pagar mais, e aí você começa a perder talentos também. Então, nessa época eu brincava na Saiteina que a gente era uma fazendinha de estagiário. A gente farmava o estagiário, quando ele ficava bom, a gente perdia ele pro mercado. Exatamente, amador, você fala, não tinha como cobrir, né? Não dava tem vontade jeito, de mudar o modelo de negócio. Fala, cara, no lugar de ser agência, eu vou ser uma fábrica de estagiário, vou formar a gente por pronta no mercado, que eu acho que vai dar mais dinheiro do que vender serviço. Total. E com 14 anos de CLT, óbvio que eu entendia
o profissional que estava saindo para ganhar Claro. que seja R$ 200 a mais. É óbvio que eu entendia, né? Mas ao mesmo tempo era frustrante, era muito frustrante. Então, você fala, cara, não rende, não sei se eu vou conseguir crescer. Aí você vai encontrando alguns profissionais no caminho que tem um alinhamento cultural, que fala, pô, eu já tive outras experiências, isso é bem importante, profissionais que às vezes já passaram por outras organizações, falam, pô, aqui tem um negócio diferente, tem uma premissa diferente, quero estar aqui, Sim. gostei, entendi. Quem não tem muita experiência quer beber de outras fontes, Sim. né? Sim. E aí, nesse momento, a gente falou, pô, de repente, se a gente trouxer pessoas sêniores, né, para nossa operação. E aí, esse talvez seja um dos primeiros downs aqui que a gente pode contar dessa jornada. Embora a dor de barriga a gente tem desde o dia todo. zero, né? Eu lembro que a Letícia, a gente conversava isso, né? A gente falava, pô, qual vai ser a boa notícia e qual vai ser a má notícia que a gente vai receber hoje? Que a gente estava preparada todo dia para receber uma... tinha que ter uma boa, pelo menos, mas para receber uma boa e uma ruim. E aí, nesse momento que a gente fez alguns testes, tá? Não foi um só, não, que a gente falou, ih, não dá certo. Mas a gente traz uma pessoa do mercado e essa pessoa vem com os vícios que você falou. Geralmente é uma pessoa que, por você falar, pô, vai vir alguém mais seniorizado e tal, então ela tem uma certa... ela consegue persuadir também a sua equipe de um jeito mais forte, porque ela tem uma certa autoridade, e aí ela não entra na cultura e no processo. Ela fala, não, porque quando eu trabalhava em tal lugar, a gente fazia assim, assim, assim. Ela espera mais que a cultura se adapte a ela do que o contrário, né? Exatamente. E aí você também tem um custo de reverter essa situação, porque você fala, putz, não deu certo, aqui eu só tô criando um problema maior, a equipe tá ficando ruim, as coisas não estão andando, a gente tá fazendo tá fazendo uma entrega que não é o que a gente espera fazer, na qualidade que a gente espera ter, na experiência que o cliente deveria ter dentro do nosso ponto de vista, porque a gente, sei lá, passou a gestão do projeto para um sênior externo que tá resolvendo aqui, só que não tá piorando, tá fugindo do nosso controle, a gente vai ter que substituir essa pessoa e tem um custo isso também, né? Tem um custo de você voltar. Então, a gente fez algumas tentativas desse tipo e a gente, inclusive, até assim, consultoria de RH. Vamos trazer alguém para melhorar o nosso processo de contratação. E a gente descobriu que, às vezes, a consultoria, eles vêm com outros parâmetros, de empresas de outros tamanhos. E aí, é simplesmente inviável para o seu negócio, para o seu momento, o que a consultoria quer que você faça, né? Sim. Os benefícios. Pô, hoje a gente tem uma carteira de benefícios que é muito interessante, que a gente tem orgulho de ter. Mas vocês tiveram que construir isso, né? A gente não tinha plano de saúde, sei lá, tem um monte de coisa, você oferece ali, a gente sempre fez muita questão de ter profissionais CLT, de alguma maneira, eu sempre entendi que o PJ é um pênalti, seja lá como for, hoje eu entendo ainda mais, assim, se a empresa tiver que passar por uma avaliação de valuation, o PJ é um pênalti, mas antes eu pensava, pô, tenho que ter ali um recurso para dar conta de um possível processo, não gosto disso, quero botar a cabeça no travesseiro e não me preocupar se alguém vai me dar uma facada nas costas, sabe? Sim. Então, eu prefiro ter todo mundo CLT da maneira que dá pra gente ter, né? Sim. Nas condições que a gente tem. Então, a gente teve muitas dores a respeito disso, assim. E a gente entendeu que, de novo, a paciência, né? Eu preciso construir isso aqui internamente, eu preciso, talvez, trazer alguém... E aí você traz alguém júnior, por exemplo, para RH, e a pessoa faz lambança também, porque ela é júnior. Sim. A gente teve uma experiência de uma pesquisa interna, uma ENPS, e assim, em vez da coisa vir lapidada, de trazer... Não... Foi escancarado pro time inteiro todos os problemas. Gerou uma discórdia. A primeira que eu rodei assim também gerou uma discórdia, mas enfim, história para outro episódio. Mas eu entendo o que você tá falando. Nossa, uma dor de barriga gigantesca. Você fala, meu Deus, assim, não, tá tudo errado. Às vezes, para expor os problemas, você precisa contar que você tem que ter a maturidade para todo mundo ter consciência daqueles problemas, né? Exatamente. Então, assim, você vai ter desafios em todas as pontas. E aí, escolher. O legal aqui é que você está falando, assim, talvez o aprendizado desse primeiro down, né, de tentar trazer pessoas mais sêniores para, né, ajustar a experiência que estava sendo, né, também complexa com as pessoas júniores,
que independente se é sênior ou se é júnior, vocês precisavam construir esse time. Exatamente. Né? Vocês precisavam estar junto com esse time para poder trazer toda a questão de o que vocês queriam vender como qualidade, a forma de atuar com os clientes, ou seja, é independente. É muito mais, não é só técnico, é comportamental, né? Total. Né? É isso, a gente... Prestação de serviço tem muito isso, né? Não é só técnico, né? O técnico, ele é ensinável, né? Perfeito. Agora, a questão comportamental, ela é diferente, né? E você tá com as pessoas na frente do cliente, né? Porque o cliente começa a questionar, né? Que, poxa, eu queria você me atendendo, né? Sim. Como que você passa isso, né? O você atendendo não é só o técnico, né? Também é o jeito, né? É a preocupação, é a visão. E você teve essa experiência, né? Você teve do lado do cliente contratando esses tipos de serviço. Agora, como é as pessoas que não tiveram essa experiência podendo oferecer serviço de forma adequada, né? Total. Esse desafio da gestão da equipe e, inclusive, muitas vezes o técnico é treinável, mas eventualmente a gente tem que tentar treinar o comportamental. A gente tem profissionais que hoje são pessoas, assim, maravilhosas dentro da equipe, que fazem uma parte importante de liderança hoje dentro do time. Somos atualmente 170 pessoas, então é um time que cresceu bastante ao longo dos 10 anos, né, que a gente tem de história. Então a gente tem algumas excelentes lideranças, mas que eu lembro que eu falava, cara, quando você tá com um cliente, você precisa vestir a sua persona simpática. Não dá para você ser super boa tecnicamente e organizada e, sabe, competente, a fim de fazer e tal, e chegar no cliente e ficar assim. Muitas vezes como. quem é bom tecnicamente gosta muito de ter razão no assunto e nem sempre com o cliente funciona você querer ter razão, né? Não que você tenha que... Eu não compro aquela máxima também que diz que o cliente sempre tem razão. Mas você não tá ali para conflitar a opinião com o cliente, né? Tem que ter um jogo de cintura para falar, né? Tem que ter jogo de cintura, tem que ter simpatia, tem que ter... eu sou muito tímida. Eu sempre fui a vida inteira. Acho que hoje em dia não posso mais dizer que eu sou, assim, porque eu já fiquei um pouco mais cara de pau. Mas se a gente estiver num evento, por exemplo, e eu não tenho um papel significativo nesse evento, provavelmente eu não vou ser a pessoa que vai entrar nas rodinhas e vai vai socializar. Eu faço isso profissionalmente e acho que aprendi a fazer, sabe? Mas, assim, eu tenho uma persona que sabe sentar numa mesa ou ir num evento e tem que ter. Sim. Não dá. A vida, ela é dura muitas vezes. A gente vive um dia a dia, um cotidiano, que às vezes você tá bem, tá feliz, tá tudo certo, a família tá bem. Às vezes não, às vezes tá difícil, às vezes tem um desafio no seu relacionamento, às vezes você tem um problema na família de saúde, às vezes você não tá bem. É isso, tá de TPM, sei lá, qualquer coisa. E, cara, naquele dia você tem que ir num cliente e é importante que esse cliente, naquele momento, ele tenha uma boa experiência. Então, esse treino também, né? E, às vezes, e quando você está falando de times que são pessoas jovens, essa maturidade e essa inteligência emocional mesmo de saber diferenciar esses momentos, né? E ter uma persona corporativa e conseguir ter um certo controle emocional para se desenvolver bem o seu trabalho, é um contato frequente com o cliente nesses momentos mais difíceis pessoais, às vezes, é uma coisa que a galera tem muita dificuldade, né? As pessoas mais jovens. Então, assim, tem isso, tem que treinar tecnicamente, tem que encontrar boas pessoas com um comportamento legal e, ao mesmo tempo, você tem que falar, meu amigo ou minha amiga, esse trabalho que a gente faz aqui, ele precisa também de simpatia. Você não vai conseguir ganhar nada no grito. A gente precisa de um certo nível de diplomacia. Eu, por exemplo, falei, né? Eu vendo ensinando. Eu nunca gostei, nunca permiti que ninguém que venda na Layer use gatilho de apreciação. É o único gatilho que eu falo. Esse gatilho a gente não vai usar. Não vou chegar e falar, nossa, que camisa bonita. Por mais que eu ache sua camisa bonita. Não acredito nesse processo. Não vou fazer um agrado indevido. Mas vou chegar, Ricardo,
De onde você é? Demorou pra chegar? Ah, você é da zona... Pô, eu morei na Zona Norte também. E às vezes eu não tô no melhor dia da minha vida, mas eu vou ter essa conversa, eu vou ter essa troca, eu vou trazer, assim, o meu melhor humor pra aquela mesa. E aí, depois daquela conversa, essa experiência tem que ser boa. Sim. Então, isso também é um desafio. Então, quando a gente fala de serviço, que envolve uma equipe grande, a gente tem que pensar como todas essas pessoas, elas vão impactar na experiência do cliente. Total. E é uma grande doideira isso. Esse é um desafio gigante. E eu vejo que um dos grandes desafios de donos e donas de agência é como que a gente consegue, pouco a pouco, se desassociar de alguns papéis, principalmente sendo que o cliente enxerga os fundadores ali como peça central do negócio, né? De certa forma, a gente explorou isso, mas eu queria aprofundar, que é, durante muito tempo na agência, os fundadores são as pessoas mais sêniores do negócio e normalmente quem está na linha de frente vendendo. E aí você tem o serviço de marketing, serviço de vendas, ele já tem uma tendência a ter um desalinhamento de expectativa per se, porque o cliente ele sempre quer receber o máximo pagando o mínimo possível, nem sempre ele é educado para consumir esse tipo de serviço, então ele já não sabe muito bem o que esperar. Quando ele conversa com um dono ou dona de agência que passa essa propriedade, igual você comentou, que você já conseguia passar, educando, etc., ele fala, poxa, encontrei a pessoa que resolve o meu problema. Mas num certo ponto da lei, ele já não era mais assar em todas as visitas e ao mesmo tempo em todas as entregas. E aí a gente tem aquele dilema, tem algumas narrativas prontas de mercado que já vão te dizer assim, olha, se você é o founder que vende, você já é o principal gargalo do seu negócio, aí você já se cobra por isso. Por outro lado, se também você não vender, mas ficar no operacional, você também pode vir a ser o gargalo, mas enfim, como que você conseguiu equilibrar, se é que você conseguiu, se você foi conseguindo construir estruturas para dar conta de ir suprindo essa dependência de você como fundadora? Tem essa cobrança do mercado, né? As pessoas falam isso, ensinam isso, mas ao mesmo tempo, um exercício que eu fiz nesse momento que eu comecei a ouvir muito assim, pô, se você tem uma agência fundadora e tá vendendo, tá errado. E esse barulho ficou na minha cabeça durante um tempo, e eu pensava assim, primeiro que eu acho que é onde eu mais agrego valor, assim, porque quando eu tô numa mesa vendendo, explicando, ensinando, mostrando o projeto e etc., eu sou muito útil. E segundo que eu consigo estruturar projetos, uma vez que a gente resolveu que não ia vender de forma empacotada, eu consigo estruturar projetos que na operação são muito valiosos, porque tem uma estratégia, não é só um escopo de serviço. Então, é também importante que tenha alguém sênior fazendo isso. Então, eu não tenho que sair da operação, eu tenho que resolver como que a minha operação vai entregar com a qualidade que eu entregaria se eu estivesse ali. Se eu estivesse vendendo, planejando, fazendo post, etc. E esse relacionamento ser saudável também. E também eu preciso organizar de alguma maneira a minha agenda para ter tempo de qualidade com esses clientes. Então, eu não vou conseguir ter uma carteira de 300 clientes. Talvez eu tenha que ter uma carteira de 30, de 40. E aí a gente vai ter que qualificar esses perfis, né? À medida que o tempo passa. Mas é isso. Mas é interessante, assim, na MC1 a gente também teve um pouco, né, de uma jornada inicial muito de serviço. E eu fui obrigado pelo próprio posicionamento da empresa, a gente está de enterprise. Pelo próprio posicionamento da empresa, eu fui obrigado a mostrar que as coisas não dependiam de mim. E você deve ter um pouco disso, porque você está se posicionando com grandes marcas. Quando você trabalha com pequenas marcas, o cara quer falar com o dono. Quando você fala com uma grande marca, se é você que está indo lá vender e você que está indo lá entregar, já é um problema. Já é um problema para ele. Ele quer ver estrutura do outro lado, Ele quer ver estrutura. Né? Ele quer ver a sua capacidade de, cara, eu não quero depender de você. Porque você vai estar fazendo outras coisas então, isso, ou seja, na verdade, o teu posicionamento de querer, né, no começo você atendia marcas menores, mas depois você foi migrando, né? Isso também te leva já a pensar em como se tornar prescindível nessa questão, não deixar o negócio dependente. Perfeito. Né? Eu acho que isso talvez diferencie um pouco do que você falou, esse layer das pequenas agências
e Faz das todo grandes sentido. agências. Ou seja, e eu acho que no mercado de serviços como um todo, né? Acho que um aprendizado que fica aqui importante cara, como é que você, já que você quer escalar aí serviço, você tem que trabalhar com grandes clientes. Não dá para escalar só, né, com pequenos, né? Só se você tiver produto. E aí não é tanto serviço, né? Ou seja, você já começa... Mas se você vai trabalhar com grandes marcas, eles querem de alguma forma que você mostre que você tem estrutura. Exatamente. Se você não mostrar, você não vai conseguir. Então é o dilema do ovo da galinha aqui mesmo, né? Você tem que mostrar a estrutura para que eles adquiram confiança e você consiga conquistar mais clientes, né? Senão você não consegue. Então, é exatamente isso. Ao invés da gente falar, pô, eu sou o gargalo e tenho que sair do comercial, a gente pensou, pô, eu tenho que ter uma estrutura para que eu continue no comercial, que é a minha zona de potência, né? Exatamente, para que eu faça aquilo que eu faço bem, além de outras funções que eu sei que eu tenho que, como executivo, eu tenho que lidar, mas eu não quero abrir mão de estar aqui também, de sentar. E aí eu fui olhar para o mercado de grandes também, porque a gente às vezes olha muito para o nosso lado e fica naquele benchmarking limitado. Sim. Quando a gente pensa em agências no Brasil, a gente tem, sei lá, 11 mil agências. Mas quando a gente olha para o mercado estruturado, a gente tem 70, 50 grandes players, né, importantes, com as maiores contas, as maiores empresas desse país. E se eu quero chegar lá e tenho a ambição de chegar lá, talvez eu tenha que parar de me medir pelo que está dizendo as 11 mil. Eu tenho que olhar para o que essas 70 fazem. Aí você vê, agora ele já se foi, né? Mas na época eu olhava e falava, pô, o Washington Olivetti está sentando numa mesa para vender. Sim. Ele estava lá, vendendo, no planejamento, entregando. Se ele estava lá, por que eu tenho que sair da operação? Sim. Que grande doideira é essa que essa galera que tá aqui do nosso lado tá falando? Eu tô olhando pro cara que tá lá. É lá que eu quero estar. Então, não é esse barulho aqui que eu tenho que comprar. É outra coisa. Então, assim, tinha um pouco de... Você tem a clareza do layer que você tá. Você tá no layer ali do planejamento, da estratégia, né? Depois você tem equipe, você tem as pessoas que sabem entregar, Exatamente. Né? Então, tinha não dá um mais pouco... para fazer o que você fazia antes de ir, né? Que você falou no começo lá. Até limpar o banheiro, limpar o escritório fazia. Tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura. Então, tinha um pouco de intuição, talvez, assim, né? Mas tinha também um olhar para... Eu não tô maluca. Olha o que esses caras estão fazendo, né? Outro dia recentemente eu tava dando uma olhada assim no Instagram e tinha lá o dono de uma grande agência sentado com o CEO da CIMED fechando um contrato. Era o dono da agência, de uma grande agência, não era um executivo, o planner, era o dono, entendeu? Então eu falo, pô, eu não tô maluca, né? E aí, então, a gente foi olhar para a estrutura. E olhar para a estrutura é uma cadeia de coisas que você precisa construir. Bom, eu preciso, para ter uma boa estrutura, eu preciso ter grana para pagar esses profissionais. E ter uma boa cultura também, para eles quererem estar aqui. Então, eu preciso, para ter isso, eu tenho que ter cases interessantes para atrair clientes que vão falar, pô, a Layer sabe fazer o negócio. Então, eu tenho que investir na qualidade da minha entrega hoje e trabalhar a melhor cultura que eu puder dentro do meu cenário e fazendo disso um processo. Em vez de eu olhar para fora, talvez eu tenha que olhar cada vez mais para dentro e me comparar comigo mesmo há um mês atrás. Eu estou fazendo melhor? Há um ano atrás, como é que estava a minha estrutura, o que eu estava fazendo, o que eu estava entregando, o que eu estou entregando hoje. Qual que é a satisfação do meu cliente? O que ele está reclamando? O que eu ainda não estou fazendo direito? Então, foi um desafio muito mais de parar de ouvir o ruído externo e falar, cara, não dá para eu ficar olhando, ouvindo e me comparando e tentar acompanhar esse mercado. E assim, é um mercado que foi... O mercado de marketing digital é um mercado relativamente novo. A gente está falando de agência tem muito tempo, mas marketing digital é relativamente novo, que foi quando a gente começou também. E é um mercado muito influenciado pelo movimento das startups. Então, que muitas vezes tenta seguir protocolos, playbooks similares e não tem nada a ver. Quer dizer, dá até para ter, né? Como você falou, de repente dá para fazer uma coisa mais produtizada e tentar escalar. Não era a nossa premissa, a nossa crença. Então, assim, eu não vou vender com SDRs, inside sales e dinheiro no Google e contas de talvez menores e que vai ficar pouco tempo. Não é isso que a gente quer fazer. Então, a gente teve que escolher um outro caminho. E um outro caminho para construir estrutura. Hoje a gente fala, né? No começo a gente falava que
o nosso objetivo ali, a nossa missão como fundadoras era gerar bons resultados para os nossos clientes, porque a gente acreditava também e acredita nessa premissa até hoje, mas hoje a gente sabe que o nosso trabalho é construir time. Esse é o nosso trabalho. Então, nosso posicionamento é esse, né? A gente é mais do que uma agência, a gente é um Dream Team. Porque o nosso trabalho é construir esse Dream Team. É garantir que a gente tenha uma estrutura que eu tô lá, sentada na mesa, vendendo, mas que eu tenho um time, e eu vou com a minha camisetinha do Dream Team, que o cara pode ficar tranquilo que eu tenho um time sensacional que vai entregar. E aí é garantir essa qualidade, a fazer esse acompanhamento e etc. Boa. Mas é isso. Eu percebo que vocês foram bem leais às escolhas de vocês, né? Eu brinco que muitos empreendedores, eles querem encontrar respostas prontas do tipo, que canal de marketing que eu tenho que investir, que tipo de vendedor que eu tenho que ter, e esquece que precede isso você escolher que tipo de posicionamento você vai ter. E conhecendo da sua história, me parece que talvez no começo não tivesse nem tão explícito ou fosse tão consciente da parte de vocês, mas vocês já tinham um posicionamento desde o início do que vocês queriam ser. Se fosse tentar dar nomes aqui, eu acho que vocês foram muito mais pro caminho de boutique do que pro caminho de standard. Eu, na minha época de agência, eu tentava ir pelo standard. Talvez a minha maior sapiência foi um dia entender que o meu business não era agência, era produto de fato. Eu acho que a agência só me preparou para depois eu criar a Hamper. Durante muito tempo eu falava assim, cara, eu jamais teria uma agência de novo. Hoje eu já penso assim, se eu fosse ter uma agência, eu acredito que a única forma de prosperar esse negócio seria ir pelo caminho de boutique. Eu continuo não querendo ter, porque acho que não é muito a minha, mas o tempo foi me mostrando, e talvez vendo alguns benchmarks, como a própria Layer Up, dentre tantas outras agências que eu já acompanhei, que quem soube se posicionar mais como encontrar a sua... E não que o único caminho de sucesso seja a boutique, porque a gente vê, talvez aparentemente, a gente não sabe o lado de dentro, mas parece que tem gente que encontra caminhos também de crescer com escala. Mas eu acho que você soube questionar e consultar os valores de vocês, a cultura de vocês, e questionar... Será que escala é o único caminho? Será que essa história de, pô, tudo é maquininha, tem que produtizar por um produto que facilita para o cliente entrar? Acho que vocês questionaram e encontraram o caminho de vocês. Mas eu imagino que, mesmo consultando os valores, a intuição, tem sempre a tentação, tem sempre o lance de você, pô, parece que quem tá... Sabe, a gente vê gente franqueando marketing, a gente vê empresas que captam investimento, você vê empresas que desenvolvem uma tecnologia e escalam a partir de tecnologia. São todas tentações que eu imagino que orbitam na cabeça de vocês enquanto empreendedoras, e o quanto que essas tentações não ficam chamando vocês, e mesmo assim vocês conseguem se manter no posicionamento que vocês escolheram. Com certeza, assim, e tem uma tentação, inclusive, que essas tentações, elas esbarram no pessoal também, porque tem essas tentações, né, de, eu vou crescer, vou escalar, logo eu vou faturar mais, logo, para mim, individualmente, como sócia desse negócio, eu vou enriquecer. E aí você vê o colega dono de agência com um baita carrão, chegando assim, com aquele esporte maravilhoso, aquele relojão bonito, aquele celular de última geração, você fala, pô... Não... O fundador de startup capta a rodada de investimento, sai na capa da Exame, né? Você fala, o que eu tô fazendo aqui com um serviço, né? Fala, cara, tô aqui num rolê difícil, que será mesmo? Então tem tentação, tem dúvida no processo e tudo mais. E aí, a questão é foco. E aí, falando aqui bem individualmente, assim, meu pai era um cara genial, mesmo. Acho que todo mundo pode falar isso do seu próprio pai. Pode, mas eu ouço isso até de outras pessoas. Meu pai era um cara genial sem foco, infelizmente, mas era um cara genial. Então ele fazia muito dinheiro, perdia muito dinheiro, aí ele inventava uma outra coisa e fazia muito dinheiro, aí ele desistia, ia para o próximo negócio e perdia tudo. Então a gente viveu, a minha família, numa gangorra, assim, tipo, em alguns momentos muito próspera, em outros momentos muito apertados. E a vida inteira foi assim. E aí, se o meu pai me ensinou alguma coisa na dificuldade dele,
foi a de que foco era mais importante do que genialidade, assim. Então, e a Lê também puxa muito isso. A Lê também tem uma família de empreendedores, ela é do Paraná. A mãe dela começou como costureira, até abriu uma loja e prosperou. O pai dela também, pequenininho, vendia picolé. E aí foi, né, como comerciante. Hoje tem uma empresa de venda de máquinas agrícolas, mas sempre dentro do mesmo foco. E na família, alguns dispersaram, faziam uma coisa, daqui a pouco fazia outra, daqui a pouco fazia outra. Você via os dois ali pequenininho, crescendo devagarinho juntos e prosperaram. E outras pessoas dispersaram. Então, a gente sempre teve em comum essa questão de que foco era muito importante. Legal. De que, cara, tá dando certo, tá entrando, não tá, não é aquela maravilha que a gente tá vendo ali no vizinho, mas, pô, a gente acredita nesse caminho, não dá pra gente ficar pivotando, agora vamos tentar outra coisa, agora vamos tentar outra coisa. O que a gente fez, e pra não ser conservadora também, porque eu acho que a gente foi ousado em muitos aspectos, é inovar na nossa comunicação. Então, a gente nunca quis seguir um padrão muito de mercado. Eu lembro num evento que a gente foi em 2019 lá no Ramp Up, no Ramp Up Tour, e a gente fez um stand super diferentão, a gente foi falar Fizeram o casamento do inbound e do outbound, não foi? A gente fez o casamento do inbound e do outbound, fez uma colagem, legal, um negócio bem urbano, assim, bem diferente, né? Tava todo mundo fazendo aquela coisa mais flat, aquelas ilustrações, né? Bem convencional e tal. A gente foi com um negócio diferente, uma colagem. A gente sempre foi ousados na nossa comunicação, na maneira como a gente se posiciona e também em portfólio. Então, pô, vamos falar de... Ninguém tava falando de funil Y, vamos falar de funil Y, vamos tentar fazer essa operação. Embora é um outro down aí que a gente pode contar, porque você testa e tem coisas que podem... Serviços que dão certo e serviços que dão certo, mas dão errado, né? Porque daí o cliente fala, eu faço aqui, mas enfim. Então, a gente manteve o foco do negócio e sendo inovador dentro dele mesmo. Nessas camadas de possibilidade de inovação. Então, não acho que somos conservadores. Ao contrário, a gente não seguiu o barulho do mercado, a gente buscou uma diferenciação e sempre, às vezes, a gente vê a nossa comunicação ficando muito parecida com a dos outros concorrentes. Muitas vezes, porque o mercado vai se aproximando como benchmarking, né? Vai olhando para o lado, um para o outro, não sei o que. Quando a gente vê, a gente fala, pô, esse elemento que a gente usa, tal e tal, tá usando também, essas cores, tá replicado. Aí a gente vai lá e dá uma pivotada de novo para descolar. Sim. Então a gente busca isso com muita frequência, mas foco. Foco é o que a gente tá fazendo aqui, o que é o nosso negócio. É difícil, mas é isso. A gente sabe qual que é o caminho que a gente quer construir, a gente sabe que a gente precisa trazer case para chegar nos clientes maiores. O lucro não vai vir agora, porque aqui a gente vai ter que reinvestir. A gente não vai pegar o nosso dinheiro e colocar na BMW do momento. A gente vai pegar o nosso dinheiro e vai colocar aqui na empresa para trazer pessoas melhores, para ter mais competência interna, para entregar mais qualidade, para chegar na Vivo, para chegar no iFood, para chegar no Boticário, para chegar na Michelin. E são os clientes que hoje, por exemplo, a gente atende. Entende? É interessante, né? Eu tô hoje meio aqui arrematando, né, as ideias, né? Mas você falando, me veio muito na cabeça assim, quando a gente olha uma empresa de produto, a gente olha muito, assim, para o cara não desviar, ele olha muito o roadmap do produto, o escopo do produto, né? Então, ele definiu lá o Tan Sanson lá, né? Ele sabe o que ele vai trabalhar direitinho e tal, e ele tenta não escapar daquele produto como se aquilo fosse o guardrail, né? Ou seja, o roadmap ou aquele mercado é o guardrail dele, né? Numa empresa de serviços, a gente pode falar que é também um pouco do que a gente vai entregar, mas a tentação numa empresa de serviço, eu também lidei com isso, né? De quando você sente o cheirinho do dinheiro, né? Também em produto também tem isso, mas principalmente em serviço, a gente sabe fazer isso. Pô, se a gente ajustar um pouquinho aqui, a gente consegue fazer aquilo. Às vezes a tentação vem do próprio cliente, que já fala, pô, você já me resolve o problema nisso daqui. Cara, você não quer fazer minha assessoria de imprensa também? Será alguma coisa que é um desvio de atenção do core business, né? Mas o que é o grande guardrail numa empresa de serviços? Né? Para mim, o grande guardrail é, talvez, esses aspectos culturais. É o que o founder pode trazer de mais forte, né? E você está trazendo muito essa questão de... Né, e permeia tudo que você falou, a palavra que você mais falou no episódio é qualidade. Sim. Né?
Sim. Ou seja, talvez o grande guardrail que um prestador de serviço precise ter, né? Ou seja, tem várias coisas, né? Mas um desses é qualidade, né? Ou seja, qual é o teu nível de qualidade que você quer entregar para o seu cliente, né? O quanto que isso é negociável ou não. Me parece que no caso de vocês, ou seja, o grande guardrail para vocês não se desviarem, né? Sempre foi a qualidade, né? Na hora de questionar um negócio, e você, a primeira pergunta talvez que venha, e nem é talvez, já é natural, porque já está na cultura, já está no ar que vocês respiram, né? É falar, cara, mas será que eu vou conseguir entregar isso aqui com qualidade para esse cliente? E aí a resposta que é meio que natural, não vamos nem falar disso aqui, não vou fazer, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Talvez o grande aprendizado dessa tentação de ouvir o que o mercado está fazendo, para onde o mercado inteiro está indo, essas pressões externas, né? Pô, você não quer escalar mais, pô, você já está com 170, dava para ter 1.700 e tal. Ou seja, eu acho que tem um pouco disso, né? É mais do que essa questão de fazer pausado, mas o pausado, ele é uma consequência dessa crença muito forte da qualidade, né? E isso a gente pode olhar tanto de um aspecto positivo, né? Pô, a Samira, a Lê, o time da Layer se preocupa com qualidade, ou até de um ponto de vista egóico. Porque a minha preocupação com qualidade é a minha vaidade. A sua Perfeito. vaidade pode ser outra coisa, pode ser o carrão, pode ser a empresa de 1.700, A pode sua é ser ser admirado porque é a uma minha questão ser de qualidade. admirado. Legal. Essa é a minha vaidade. Eu tenho pavor de pensar que um dia alguém vai sentar numa roda com o Ricardo E falar mal e de um falar, serviço da pô, Layer, por exemplo. contratei a Layer e, cara, os caras me Mas entregaram um muito negócio meia provavelmente- boca. Eu tenho pavor. Mas, Sim. Samira, muito provavelmente as pessoas que estão na empresa comungam dessa crença. Com Porque certeza. essa é a crença da empresa. Uhum, Então as pessoas estão ali porque elas querem ser admiradas como profissionais uhum, que entregam um negócio com qualidade. Talvez se elas saiam, vão para um outro lugar, né? Você estava contando, tem muita gente que até volta, porque eu acho que na hora da experiência disso, talvez falte esse tempero especial, Sim. entendeu? Então, isso é legal, ou seja, isso é mais para a gente ilustrar o quanto é importante que esses guardrails, né, que vem muito da cultura, da forma que a gente quer entregar, o que a gente está se propondo, né, serve para qualquer startup, qualquer empresa, né? E o quanto isso é importante para nos ajudar a falar os nãos, né? Isso ajuda a gente a decidir para onde não ir, Sim. né? Então isso que você está trazendo é bem legal. Perfeito, é isso aí. Boa, bora fazer os ups and downs? Já entrou Vamos lá. num clima de ups aí, É. mas Eu vou começar no tem down, algum... então, depois Tá eu bom, volto pro tá up. bom. Né? Eu acho que e é um erro muito comum em várias empresas, né? Misturar qualidade com senioridade, né? Achar que essas palavras são sinônimos, né? E não necessariamente, né? Qualidade não é senioridade porque existe uma outra questão aqui chamada contexto da própria empresa, né? Então, um ótimo profissional sênior numa determinada empresa, ao ele entrar num outro contexto, numa outra cultura, ele pode voltar a ser um júnior. Né? E não é a pegada, principalmente uma empresa de serviço, não é a pegada técnica que vai fazer ele ser... o custo da questão comportamental na empresa de serviços, ele é imediato. Muitas vezes, quando a gente fala em produto, a gente fala que a gente contrata a pessoa pela parte técnica e manda embora pelo comportamento, né? Sim. No serviço, o comportamento, o custo de um comportamento inadequado já chega logo, né, no cartão de visita. Sim. Total. Né? Então, eu acho que essa é um aprendizado legal, né? Ou seja, a gente não confundir, né, senioridade com qualidade. Boa. Para mim, um down, aí eu não sei se vai ser da Sá ou o meu. Tá terapia aqui, ó. Sempre que algum fundador ou fundadora comenta da dependência dela para vender, é uma coisa que me causa uma coceirinha, mas é porque eu sou um pouco da escola de fundadores conseguirem passar essa pasta em algum momento, mas é claro que entendendo os porquês aqui, para mim fica muito claro que é a sua zona de potência versus também o ticket que vocês praticam e o tipo de cliente que vocês querem trazer é muito diferente, por exemplo, do meu perfil. Eu certamente seria um grande gargalo se eu tentasse vender pela Hamper hoje. Mas ainda assim eu decidi manter, mesmo entendendo todas as motivações, mas é mais um chamado para a gente refletir, pensando para Layer, para daqui para frente, porque entendendo um pouco do momento que vocês estão, de tamanho, etc.,
talvez o seu chamado como CEO mesmo, a depender do tipo de movimento que vocês vão começar a fazer como empresa, pode te ausentar um pouco, e aí é um pouco da preocupação de como que eu vou manter essa entrada financeira de novos clientes acontecendo, se eu precisar ter mais um chamado mais forte de CEO, de estruturar uma governança, de olhar para alguns movimentos estratégicos que a empresa precisa fazer, mas ela depende de mim para vender. Perfeito. E assim, a gente vive esse momento, Uhum. exatamente esse momento. Então, eu continuo vendendo, mas certamente a gente tem um time, o time vende bem, vende contas grandes. Eu tô ali no dia a dia, a gente tem um sprint semanal, tem algumas contas estratégicas que eu entro, eventualmente já numa negociação mais avançada, não é nem no início, mas que eu tô ali para uma apresentação específica, enfim. Mas você tem toda a razão, assim, eu hoje tenho muitas demandas que nada tem a ver com marketing, muito pelo Sim. contrário, tem a ver com uma questão de estrutura empresarial, jurídica, tributária. Então, ano passado, eu estava resolvendo uma mudança tributária gigante dentro da empresa, por exemplo, e realmente tiveram ali uns 2, 3 meses que eu não tive deal no meu pipeline para negociar, porque o time precisou tocar. Então, você tem toda a razão, assim, mas isso foi um processo também, não foi uma questão desse barulho de mercado, de você tem que sair porque você é o gargalo. Pô, eu preciso ter mais pessoas aqui para que esse trabalho seja mais consistente. Até porque tem momentos, a agência tem sazonalidades, é diferente de um produto. Sim. A gente vende muito mais, por exemplo, no quarto e no primeiro tri. Que tem uma questão de budget do cliente, uma dinâmica do próprio mercado. Uhum. Então, tem um momento em que a gente tem um fluxo menor. Sim. E aí, até interessante a gente pensar no movimento de mais prospecção, ABM, etc., que são movimentos que a gente faz. Mas aí, eu não preciso estar diretamente nesse início, nessa operação. Então, a gente se estruturou hoje, a gente tem uma estrutura com um time comercial, mas eu tô lá. Embora eu não esteja 100% do meu tempo lá, eu reservo um percentual para estar lá também. Perfeito. Acho que tem só para finalizar esse ponto, né? Tem uma questão da venda, que é a parte do processo, e principalmente em vendas mais enterprise, tem a parte da diplomacia, né? É você identificando assim, o processo não pode depender de mim, porque quando eu estou sendo CEO, não tem ninguém prospectando, não tem ninguém fazendo follow-up nas contas que a gente já trabalha. Mas talvez na celebração de um contrato, tem um jantar que acontece alguma coisa que tem que ser você a pessoa. E para isso você tem que ser agenda, porque talvez isso seja uma componente mesmo inerente da venda acontecer. Para celebrar um grande contrato, faz parte que a dona da agência vá lá, que seja tomar um café, fazer um aperto de mão com a responsável dentro daquela conta. Sem dúvida. Às vezes a gente participa de concorrências que tem que levar o criativo, o plano de mídia, toda a estrutura, né? Quando a gente fala desses players maiores, isso faz parte do processo comercial, não é só uma proposta, né? É levar uma estratégia e muitas vezes o criativo já. Então, por exemplo, nesse momento, eu apresento, não necessariamente eu executei o projeto inteiro, o time executou e, inclusive, esse é um jeito muito interessante de transmitir autoridade, né? Eu tô ali apresentando, dando a minha cara a tapa, mostrando o projeto e dizendo, nosso time construiu esse projeto aqui. Nossa equipe de planejamento pensou nisso, nossa equipe de criação desenvolveu isso, nossa equipe de mídia estruturou esse plano. Então, eu tô dizendo, sou uma representante dessa equipe. Sim. Tô aqui, vou apertar sua mão, vou te garantir o que a gente vai fazer, mas não faço isso sozinha. Tem 170 pessoas nessa equipe para fazer. Sim. Então, esse processo é interessante. Boa. Muito bom. E de up? Meu up, eu acho que uma coisa interessante nas empresas é você entender os valores e as crenças dela, né? E, os valores e as crenças, para mim, eles acabam sendo a cola invisível, né, que junta tudo que a empresa colocou como produto, pessoas, né, os serviços prestados, né, o tipo de cliente. Eu acho que tem muito disso, né? E eu achei legal porque você falou bastante de qualidade, mas nas decisões que você foi tomando durante a história, você começa a perceber claramente que qualidade é um valor importante, né? Porque as decisões tiveram ele como um guardrail, né? Então, eu achei bem legal isso. Eu acho que o que fica talvez de aprendizado aqui para os empreendedores cara,
não tomar cuidado de não ter o quadro de valores e crenças simplesmente como uma declaração só para os outros verem e de vez em quando lembrar, né? Eu nem sei, eu nunca li, eu não sei se você tem qualidade em algum lugar colocado, mas, cara, melhor do que ter em algum lugar colocado no site, lá, os nossos valores são qualidade, é viver isso, né? E isso não precisa ser muitas vezes falado, né? Isso é vivenciado, tem uma cola ali. Então, acho que é bem legal isso, acho que parabéns aí, acho que deixou muito claro para mim, pelo menos na nossa conversa, isso como algo importante para vocês, né? Muito bom. Sabe que não tem a questão da qualidade. E pra gente, esse olhar sempre foi a gente tem uma premissa de tomada de decisão, que é uma premissa de contemplar o melhor equilíbrio possível entre 3 forças que são importantes no nosso negócio, que é o que essa minha decisão impacta para o cliente, como que ela impacta na empresa e como que ela impacta para os colaboradores. Então, tudo que a gente decide na empresa, a gente leva em consideração essa tríade. E aí, quando a gente olha para isso, a qualidade está aqui no centro disso, né? Mas não é a qualidade que a gente fala, tem que ter qualidade. Pô, eu vou tomar uma decisão, às vezes, de entrar um cliente que pode estar num mercado que não é um mercado legal, sei lá, um mercado de bet, por exemplo. E aí eu vou falar, pô, isso aqui pode impactar muito nos meus outros clientes, né? Eu posso perder ali talvez até para alguns que tenham SD, uma governança específica, tem umas diretrizes do que eles esperam dos fornecedores. A gente recebe livros gigantes de informações a respeito, principalmente nessas grandes empresas, algumas das que eu citei. Vai ser ruim. Para o meu time, isso também vai ser ruim. Pô, a empresa está topando. Para a empresa é legal, é uma grana boa que entra, mas na minha tomada de decisão, eu tenho 2 pontos que vão ficar prejudicados e um que vai ser favorecido. A resposta é não. Então, tudo que a gente decide, a gente olha para isso. E qualidade tem muito a ver com isso. Pô, eu preciso entregar qualidade para o cliente ficar, que ele ficando gera mais resultado para a empresa. O colaborador é mais feliz trabalhando em projetos que ele acredita, que tem um case, que ele tem um portfólio interessante, que ele vê o próprio desenvolvimento dele acontecendo. E quando isso não acontece, quando ele vê ali um negócio que talvez esteja patinando demais, não cumpre o que promete, ele mesmo se frustra, fala, pô, é isso aqui que eu quero para minha vida, para minha carreira. Então, a qualidade, ela é uma decisão que contempla o melhor equilíbrio entre essas 3 forças, assim. Legal. Então, acho que tem isso, embora não tenha, né? Tem um modo de pensar a tomada de decisão no nosso negócio. Muito bom. Boa. Bom, o UP para mim é o foco e a disciplina de se manter leais ao posicionamento que vocês escolheram, né? A gente falou um pouco disso, que em termos de posicionamento não tem muito certo ou errado, né? Eu, ao longo dos meus aprendizados, eu procuro passar isso nos meus conteúdos, eu categorizo as empresas em 3 tipos, né? Você tem quem opera com commodity, quem opera com standard e quem opera como boutique. Nenhum desses é certo ou errado. Normalmente são os seus valores que vão dizer em qual você tem que estar. Então, talvez por você, sua sócia, terem valores muito fortes de qualidade, fez muito mais sentido vocês se posicionarem mais como boutique. Mas para mim, o erro está quando os empreendedores não têm nem consciência disso, ou até têm consciência, mas não tomam partido, não conseguem falar não para as tentações, que não dá para você ser boutique, mas não conseguir falar não para o volume. Ou não dá, por exemplo, num exemplo diferente, no caso da Hamper, a gente é uma empresa de volume, eu não tenho problema nenhum em falar, nunca me posicionei como boutique, porque a gente vende o mesmo software para todo mundo. Eventualmente aparece alguém e fala assim, pô, eu te remuneraria 50 vezes mais do que um cliente comum de vocês, desde que vocês disponibilizem esse tipo de recurso para mim. A gente fala não, porque esse não é o nosso foco. Mas eu vi em vários traços seus dos momentos da sua jornada que vocês foram tentadas, como todos os empreendedores são, a olhar para outras coisas, mas vocês consultaram a verdade de vocês e, de novo, sem ser certo ou errado, mas a verdade de vocês, do caminho de vocês, e decidiram se manter leais às escolhas que vocês foram fazendo. Não diferente, talvez vocês conseguiram se distinguir aí do que eu considero talvez 95% do mercado de agências aí conseguiram prosperar nesse meio que não é fácil. Esse é um ponto instintivo, assim, né? Como eu contei aqui um pouquinho da minha história, do meu pai, da história da Lê, da família dela, você vê que não tem nada racional, não é uma coisa que a gente pensou, pô,
para crescermos, a gente vai ter que ter foco. Eu acho que isso não é uma coisa que você ensina, isso é uma coisa que você aprende, né? Então, eu acho que esse foi um aprendizado que a vida nos proporcionou e que é muito benéfico para nós hoje como empreendedoras, mas a gente aprendeu que foco era uma coisa importante. Sim. E é difícil, a gente pode falar aqui para nossa audiência, né? Falar, olha, tenha foco, mas eventualmente essa é uma pessoa que ainda não conseguiu absorver esse aprendizado. Ou ainda nem encontrou no que focar, porque talvez a gente precise pendular por um tempo até encontrar o que é a nossa, né? Mas depois que a gente encontra o nosso caminho, a gente ser leais a ele, né? Exatamente. E aí vai tentar uma coisa, vai tentar outra coisa, vai buscar, vai pular, e aí é difícil você conseguir construir, né? Tem aquela metáfora da árvore, né? Que ela cresce primeiro as raízes para depois crescer o tronco e dar frutos e tal. E às vezes a raiz está crescendo, né? Tá firmando, e a pessoa fala, pô, ainda tá muito pequenininho aqui, é um brotinho. Já quer tirar frutos disso, né? Não espera o tempo certo dessa colheita, assim. Então, acho que essa foi um aprendizado da vida, e aí, instintivamente, a gente atuou desse jeito. Muito bom. Super obrigado, adorei a história aí, conhecer mais de perto. Obrigado pela generosidade aí de compartilhar os conhecimentos. Eu que agradeço mais uma vez, foi um ótimo papo, tô à disposição. Valeu. Tamo junto, valeu.